Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós tivemos aqui as crianças ministrando louvor. Não foi o ministério de louvor adulto, né? Mas foi o ministério mirim, que estava louvando o Senhor. E é muito bom poder louvar o Senhor. A palavra de Deus, ela diz: todo ser que respire, louve ao Senhor. E nós estamos vendo essas crianças respirando vida, e elas estão louvando o Senhor. Esse é o propósito que Deus tem para a vida delas e tem para a nossa também, tá? Eu quero convidar todas as crianças que estão aqui nesta noite para a escolinha. Ontem foi comemorado, né, o Dia das Crianças. E não tivemos assim uma programação especial ontem, mas hoje as irmãs prepararam, né, uma programação para todas as crianças. Eu gostaria que elas já se permanecessem em silêncio. Nós queremos orar. Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida dessas crianças. No momento que elas estiverem lá, ali o Senhor possa estar abençoando a vida delas. Pai, eu quero estar colocando diante do Senhor essas crianças e quero pedir a cobertura do sangue do Cordeiro sobre a vida delas. Eu peço que o Senhor esteja manifestando a Tua graça sobre a vida delas, Pai. E quando elas vão agora estar ali, Senhor, na sala delas, meu Deus, eu quero orar pedindo que o Senhor esteja ali junto com elas, aquietando cada uma delas na Tua presença, para poder Te servir melhor e adorar o Senhor. Pai, abençoa as irmãs que vão estar ali, Senhor, levando uma palavra para o coração delas. Dê a elas a Tua bênção, a unção do Senhor, que seja sobre a vida delas, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, nós queremos estar abrindo a palavra do Senhor, para nós podermos aqui estar meditando na palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, você pode estar abrindo no livro de Números, no capítulo 14. Números, no capítulo 14. Versículo 17, Números 14, 17, aonde nós queremos estar lendo aqui a palavra do Senhor, e queremos nessa noite aqui estar falando um assunto bastante importante, que a gente estava conversando já desde domingo com a irmã Luciana, sobre essa programação de hoje, e ela deu a ideia da gente poder falar sobre um assunto. E nós queremos estar falando sobre esse assunto, e queremos estar tratando isso, para que coisas terríveis não aconteçam na nossa descendência, amém, irmãos? Nós queremos estar tratando isso. Números, está no Antigo Testamento, o quarto livro do Velho Testamento, no capítulo 14, versículo 17, 18 e o 19. Você que for encontrando, vão se colocando de pé, em reverência à palavra do Senhor, para nós estarmos lendo aqui a palavra de Deus. Números, capítulo 14, versículo 17 em diante. Diz assim: agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo,
desde a terra do Egito até aqui. Oremos ao Senhor. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, e eu quero pedir que esta palavra, Senhor, ela seja revelada para os nossos corações nessa noite, Pai. Nós precisamos de direção do Senhor, precisamos de sabedoria que vem de Ti, para entendermos, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Por isso eu quero orar nesse momento, para que o poder do Senhor traz uma revelação tão clara da Tua palavra para nós aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo o inimigo que se levanta para atrapalhar nós entendermos a palavra. Eu repreendo no nome do Senhor. Eu quero orar, Senhor, para que nesta noite o Senhor toca em cada mente que está aqui, aquela mente que está, Senhor, preocupada, angustiada, que o Senhor possa estar tocando e trazendo, Senhor, libertação, transformação de pensamento, para que todo pensamento seja levado cativo ao Senhor nesse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós vamos estar falando nesta noite sobre um tema: conhecendo a justiça de Deus. A Bíblia fala que Deus é amor, Deus é luz, mas também a Bíblia fala que Deus, Ele é justo. E muitas das vezes nós pensamos assim, queremos só olhar esse lado, né? O amor de Deus, queremos olhar também a graça de Deus, mas quando Deus, Ele fala também da justiça dEle, aí muitas vezes as pessoas não querem ouvir. E nós queremos aqui estar falando sobre um pouco, sobre 3 tipos de maldições que vem acompanhando a vida das pessoas. E nós queremos aqui falar sobre, primeiro aqui, uma maldição hereditária que acompanha. Queremos depois falar sobre maldição pronunciada e falar também sobre a maldição por não obedecer a palavra de Deus. Quero tratar aqui nesta noite, tá? E é um dos assuntos que nós queremos falar nessa noite aqui, tá, meus irmãos? Conhecer a justiça de Deus, ou conhecendo a justiça de Deus. O texto que nós acabamos de ler, o capítulo 14, aqui está falando sobre a sedição do povo, né? O povo cedeu para as coisas pecaminosas, para as coisas erradas que havia. E Moisés, como líder, ele passa a interceder pelo povo. Ele começa a orar e pedindo, né, para que o Senhor pudesse estar visitando o povo, perdoando o pecado do povo, mudando aquela situação. E aí quando chega aqui no versículo 17, onde nós lemos, aí Moisés está dizendo: agora pois rogo-te que a força do meu Senhor te engrandeça. Veja, o que Moisés ele estava orando, e ele diz: Senhor, eu oro nesse momento para que a tua força seja engrandecida no meio do povo, para que o povo possa ver que realmente tu és Deus. Tu és Deus de força, de poder, tu és aquele que age de uma maneira toda especial. Moisés pede isso. E aí ele continua falando no verso 18, e ele diz: o Senhor é longânimo. Ele tinha experiência com Deus. Moisés tinha experiência na longanimidade de Deus. Deus é longânimo. Deus ele não é como o homem, né, que ira rapidamente, se estoura. Deus ele é longânimo. E ele diz, continua dizendo aqui: é longânimo e grande em misericórdia. Veja bem, Moisés está falando para o povo, e ele diz: Deus é longânimo e grande em misericórdia. E de que maneira ele estava mostrando? Que perdoa a iniquidade e a transgressão. Então ele mostra as duas coisas dentro da longanimidade de Deus e na misericórdia de Deus, que Deus ele perdoa o pecado e a iniquidade do povo. Aí ele continua dizendo coisas aqui, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos,
até a terceira e quarta gerações. Então nós queremos estar tratando um pouquinho aqui. Veja o que Moisés estava dizendo para o povo. Ele diz: olha, Deus ele é grande em misericórdia, Deus ele é longânimo, mas uma coisa que ele não inocenta o culpado. Ele não inocenta. E isso é, Deus ele perdoa. Ele vai perdoar o pecado da pessoa, ele perdoa, não importa o tamanho do pecado. Mas, meu amado, todo pecado tem a sua consequência. Todo pecado tem a sua consequência. E é isso, nós queremos ver isso dentro da palavra de Deus. Moisés falou: Senhor, tu és longânimo, tu és um Deus cheio de graça, mas o Senhor não inocenta o culpado. E nós queremos estar falando aqui sobre esse tipo de maldição que vem sobre as famílias. Como ontem foi o dia das crianças, meus irmãos, o que nós precisamos? Os pais precisam começar a analisar a sua vida, para essas maldições não estarem acompanhando os nossos filhos. Por isso que nós precisamos também conhecer a justiça de Deus. Existem muitos cristãos que levam a vida cristã brincando de ser cristão. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque Deus me perdoa. Mas veja bem, lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, verso 7, ali diz a Bíblia: de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também colherá. O que semeia na carne, da carne colherá corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Veja o que diz a palavra. Isso está lá no Novo Testamento. Muitas vezes as pessoas pensam assim: maldições só está no Velho. Meu amado, maldição são coisas que a pessoa semeia, pecados semeados, vindas pecaminosas semeadas, o homem vai colher aquilo que ele está semeando. A Bíblia é bem clara. E ele diz: o que semeia na carne, ele colhe corrupção. Ele vai viver uma vida corrupta. Ele vai ver coisas corruptas acontecendo e vindo contra a própria vida dele. Por isso que a Bíblia está dizendo: olha, de Deus não se zomba. Isso é, não pensa brincar com Deus não, tá? Não pensa ficar pensando: eu posso fazer isso, fazer aquilo, porque Deus me perdoa. Não pensa levar as coisas em brincadeira. Leva as coisas com Deus a sério, meu amado. De Deus não se zomba. Aquilo, pois, que o homem semear, isso ele vai colher. Se ele semeia na carne, ele vai colher corrupção. Mas se ele semeia no Espírito, ele vai colher vida e paz, vida eterna, uma vida tranquila aqui neste mundo. É isso que Deus quer para nós. Mas nós precisamos conhecer a justiça de Deus. Conhecendo a justiça de Deus, eu preciso conhecer para a minha vida. E cada um de nós precisamos conhecer. Você precisa conhecer para a sua vida também. Amém, meus irmãos? Nós queremos aqui falar sobre algumas maldições que acompanhou um grande homem de Deus, Davi, tá? Davi, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de quem? De Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que Deus olhava para ele e via: esse aqui me agrada. Esse faz o que eu quero. Mas diz a palavra de Deus. Nós vamos aqui estudar a palavra do Senhor. Eu gostaria que você, que está com a sua Bíblia aberta, você abrisse ela no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, logo mais adiante, você vai encontrar lá 2 Samuel, no capítulo 11, aonde que a Bíblia aqui está falando de umas coisas que Davi, como um homem segundo o coração de Deus, que ele acabou praticando. No capítulo 11, aqui está falando Davi ele como um rei. E um certo dia Davi estava lá na sua casa descansando, talvez sentado na sua cadeira, ou talvez numa rede, tranquilo. De repente ele dá uma olhadinha, e lá na outra casa, talvez na outra rua, ele viu uma mulher de um soldado tomando banho.
E aquela mulher estava nua, tomando o seu banho. E Davi, ele se engraçou com ela. E ele disse, e logo ele mandou alguém buscar aquela mulher para ele. E meus amados, diz a palavra de Deus, que por aquela atitude de Davi, manda buscar aquela mulher para ele. E aí descobre que era a mulher de Urias. Urias era um dos soldados que estava na batalha, estava guerreando. E aí de repente ele manda, e só vou resumir aqui a história toda. Ele manda buscar aquela mulher, e aí ele manda uma ordem para o seu comandante, e dizendo, coloca Urias na frente da batalha. Porque quando o inimigo atacar, primeiro quem vai morrer é aqueles que estão na frente. E Urias foi um daqueles que morreu primeiro. Veja bem a atitude de Davi. Foi uma atitude errada diante de Deus. Davi tinha sua mulher, tinha sua esposa. Mas o seu olhar foi tão longe que ele cobiçou, e no momento da cobiça, ele pegou a mulher de um dos soldados seus. O adultério levou ele a praticar a morte. 2 pecados, 2 atitudes erradas. Veja aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 11, versículo 11. Aí precisou do profeta Natã ir lá, falar para ele, contar uma historinha de criança, até que Davi reconheceu o que ele tinha feito. Versículo 11 diz assim, vamos ler o versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitará o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz desse dia. 2 Samuel, capítulo 11, tá? Oh, meus amados, me perdoe, tá? Eu acabei anotando errado. 2 Samuel, nós vamos ler de novo, tá? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10, 11 e 12, que diz assim, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Verso 12, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel, e perante o sol. Veja aqui, meus amados, a consequência que Davi, ele pegou para a sua vida. Ele recebeu perdão? Recebeu. Mas veja bem, a atitude que ele toma, levou a ele causar uma séria consequência para a sua vida. O que Deus chegou e falou, usando o profeta Natã? A espada não apartará da tua casa. Isso é, vai ter brigas e problemas diariamente dentro da tua casa. Consequências, atitudes erradas, causa isso na vida de uma pessoa. E aí ele continua dizendo, ele falou assim, olha, o que você fez escondido, isso o teu próximo vai fazer à luz do sol, aonde que todo Israel vai estar vendo, com as próprias mulheres de Davi. E sabe, meus irmãos, nós encontramos isso lá no capítulo 18. Lá no capítulo 18 se cumpriu o que o profeta Natã falou. Então, vamos ver aqui. Vamos dar uma olhadinha lá no capítulo 18. O que aconteceu com este homem? Ou melhor, é capítulo 16, verso 22, tá? Devagarzinho nós vamos se encontrando. Capítulo 16, verso 22. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel,
ele coabitou com as concubinas de seu pai. Veja bem, meus amados, aonde que foi armado uma cama? No terraço da casa, aonde que todo mundo via. E Absalão era o próprio filho de Davi, e ele foi lá e coabitou, isso é, teve relações sexuais com as próprias mulheres do seu próprio pai. A maldição que Davi atraiu para a sua própria vida. Que coisa terrível, uma maldição que acompanha. E se nós olharmos também aqui na Bíblia, a gente não vai citar todos os textos, mas quando Deus ele falou, a espada não apartará da tua casa, a Bíblia diz que os próprios filhos de Davi, um acabou matando o outro, por causa de uma atitude errada que ele tomou diante de Deus. Todas as nossas atitudes erradas, quando tomamos, temos as nossas consequências. Por isso, meu amado, é importante conhecer a justiça de Deus. Deus é amor, Deus é amor, Deus é paz, mas Deus é justo. Ele não inocenta o culpado. Davi foi culpado? Foi culpado. Era um homem segundo o coração de Deus? Era segundo o coração de Deus, mas Deus não inocentou ele. Tudo aquilo que o profeta falou que iria acontecer, isso aconteceu na vida dele. Se nós olharmos aqui, o grande sofrimento que isso causou na vida de Davi, se você olhar nos Salmos, eu até anotei aqui alguns Salmos, a gente não vai estar lendo todos, mas no Salmo, deixa eu ver aqui, no Salmo 4, verso 1, ali está falando que Davi, dentro dele, ele tinha uma angústia, por causa daquela atitude que ele teve, então tem vários salmos, que está falando isso, aquela atitude errada que Davi teve, depois ele reclama em vários lugares, devido àquela atitude errada, ele diz, a minha alma tem uma angústia dentro de mim, por que isso? Por causa de uma atitude errada. Meus irmãos, quantas vezes os cristãos têm atitudes, ou melhor, tem angústia na sua alma, uma aflição dentro dele, que ele nem sabe de onde que está vindo. É preciso analisar, né, e ver se realmente não tem alguma coisa que está ligada à vida dele, que ele tem praticado. Agora vamos aqui analisar um pouquinho. Talvez você já está imaginando. Na Bíblia diz, se alguém está em Cristo é nova criatura. É nova criatura. O pecado, ele é perdoado. Diz a Bíblia, só que Deus não inocenta o culpado. A minha culpa, Deus não vai inocentar ela. Por isso que é importante, no momento que você entender o propósito e o plano de Deus, viva uma vida feliz diante do Senhor. Amém, meu amado? Outro problema muitas vezes que causa na família, que muitas vezes tem muita discórdia, muitos problemas que acontecem, é que talvez no passado, quando você namorava com alguém brigou por causa da pessoa que você é casado, brigou com você, discutiu. Meu amado, isso vem maldições, que muitas vezes vem acompanhando o casamento, e as pessoas não conseguem viver bem, porque tem uma maldição que vem. Muitas vezes as pessoas lançaram maldições sobre a vida daquela família, e aí se torna uma família toda arruinada, e aonde era para haver paz, haver alegria, só há brigas, discórdia, não tem concordância com nada. Hoje, quando eu estava orando, estava estudando, olha, isso veio tão claro na minha mente, e o Espírito Santo ministrava isso no meu coração, que tem muitos problemas familiares, que são atitudes erradas, que tiveram no passado quando namoravam. Talvez o rapaz traiu a namorada dele, ela nunca viu, fez escondidinho como Davi fez, mas depois o problema se tornou, ou a moça traiu o namorado, que talvez o homem tanto confiava nela, acabou traindo. Meu amado, isso vem maldição, e todas as discórdias que houve, talvez todas as brigas, o diabo usa aquelas coisas para poder trazer e jogar dentro do casamento, para arruinar a família, para destruir a família. Deus, ele tem promessa de bênção.
Atitudes erradas causam sérias consequências depois. Por isso, um dos princípios que nós estamos aqui batalhando, orientando os nossos jovens e adolescentes, para eles poderem namorar, eles têm que ter uma direção de Deus. Eles precisam orar, buscar a Deus uma direção, para Deus poder confirmar no coração, se é esse ou aquele. Tem muitos rapazes ou muitas moças, hoje fica com um, amanhã fica com outro. Tem o tal do fica aqui, fica ali, e no final sai ficado. Meus irmãos, sai rodado ou rodada que seja, e sabe, depois carrega um montão de problemas para dentro da família com quem ele vai casar depois, e isso causa os problemas. Quantos pastores que muitas vezes ele passa mais o tempo dele apagando fogo dentro das casas, trabalhando de bombeiro, do que cuidando das almas para um crescimento, ou ganhando almas para Jesus. Marido muitas vezes, mas a mulher, os dois estão lá, assim, não pega para matar mesmo. São consequências talvez de atitudes erradas que tiveram no passado. E essas atitudes erradas levam depois a acontecer coisas no casamento. Outro fato, outra coisa que muitas vezes acaba atraindo uma grande maldição, é relacionamento sexual antes do casamento. Isso traz uma consequência terrível para o próprio casamento depois. É preciso se cuidar, é preciso manter puro até o dia do casamento. Esse é o princípio que Deus estabeleceu na sua palavra. Então, guarde, né, o que a nossa igreja, nós orientamos, ensinamos os nossos jovens. Vocês viram aqui, né, os adolescentes, os pré-adolescentes, mas já tem um material prontinho para poder preparar eles, para poder ter, já desde pequeno, crescer sabendo qual é o princípio de Deus, qual é a vontade de Deus para a vida deles, para eles não terem depois essa maldição que vem acompanhando a vida deles. Eu tenho certeza, meus irmãos, e eu olho essa criançada nossa hoje, e eu não quero que elas me dêem trabalho, como muitos já me deram trabalho. Eu quero que elas sejam, né, no casamento, no namoro, elas sejam felizes, glorificando e adorando o Senhor. Eu quero ver isso acontecendo. Mas para isso acontecer, o que é preciso? Nós, os pais, assumirem uma posição firme diante do Senhor. Conhecer a Deus e a justiça de Deus. Deus é justo? Ele é justo, então eu vou andar na justiça de Deus, vou ter uma vida reta, para mim poder exaltar e glorificar o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Davi, se nós olharmos ali em todos os primeiros salmos que Davi escreve, sempre ele começa com alguns versículos pedindo para Deus poder ter misericórdia dele, para Deus ajudar ele na aflição, na angústia que havia dentro dele. Agora, quando chega no Salmo 19, o verso 7, Davi ele faz uma declaração assim, tão profunda. Ele diz lá no versículo 7, que a lei do Senhor, deixa eu pegar lá que acabei fugindo da mente o versículo. Salmo 19, verso 7. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Olha o que diz Davi. Davi ele chegou várias vezes. E meu amado, o que fazer? Se talvez isso já aconteceu com a nossa vida, talvez estamos colhendo um montão de coisa que talvez já semeamos. O que fazer agora para poder ser livre? E essas coisas ficam na nossa alma, tá? Todas essas coisas que eu tenho falado, isso fica na nossa alma, nos afligindo, tirando a nossa paz, tirando a nossa comunhão. O que fazer para ser livre? Somente ler a palavra do Senhor, colocar em prática a palavra do Senhor. Aqui diz a palavra de Deus: a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. Somente a palavra de Deus que pode trazer uma verdadeira restauração para a nossa alma. Se talvez você está com a sua alma triste, abatida, talvez tenha acontecido um montão de coisas na sua vida, para você poder parar
pôr fim nessas maldições que talvez venham te acompanhando, chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu vou me aprofundar na tua palavra, eu vou ler a tua palavra, eu quero ter uma alma sarada, eu quero que a minha alma seja restaurada, eu quero, Senhor, alcançar vitória na minha vida, para que todo o meu passado, tudo que aquilo aconteceu, possa agora eu ter uma vida nova, que essas lembranças não tragam mais tristeza para mim, mas que eu possa olhar para a tua palavra e ver nela um verdadeiro alimento e uma verdadeira restauração para a minha vida. Amém, meu amado? Esse é o propósito de Deus. Davi ele chegou e disse: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Como eu já mencionei, Davi, quantos lugares ele diz na Bíblia: Senhor, eu estou aflitíssimo, vivifica-me segundo a tua palavra. Ele chegava a dizer, fala lá no Salmo 119, verso 25, Senhor, eu estou aflitíssimo, vivifica-me segundo a tua palavra. E aqui ele fala que a lei do Senhor, ela restaura a alma. Davi, ele passou por tudo aquilo. Agora vamos aqui analisar um pouquinho, o próprio filho possuindo as próprias mulheres de Davi. Que coisa terrível, depois o próprio filho querendo tomar o trono dele, lutar, guerra entre eles. E meus amados, tudo por causa de uma atitude errada, que Davi teve, toda a consequência veio sobre a vida dele. E eu quero dizer aqui nessa noite, meu amado, se talvez você tenha plantado um montão de coisas erradas, é momento de você se aprofundar muito na palavra, para a palavra de Deus restaurar a sua alma, para você ter uma alma restaurada, praticar a palavra, viver a palavra, porque é a palavra de Deus que vai nos restaurando, ela que vai nos vivificando, ela que vai nos fortalecendo, para podermos viver uma vida abençoada aqui nesse mundo, viver aquela vida que Jesus falou, uma vida abundante. Deus tem isso para a nossa vida. Segunda maldição que eu quero falar hoje à noite aqui, é a maldição pronunciada. Quantas maldições muitas vezes que são pronunciadas, você pronunciando para a sua própria vida. Uma maldição: eu não valo nada, eu não presto. Você está lançando uma maldição sobre a sua vida, dizendo que você não vale nada. E o diabo daí ele aproveita essa palavra para poder fazer você viver uma vida sempre de derrota e de miséria. Outra coisa que os cristãos, eu vejo muitos cristãos falando: isso aqui eu não consigo, isso aqui não vai dar certo para mim. O que a palavra de Deus ela diz? Tudo é possível àquele que crê. É possível, a Bíblia diz que é possível, e nós como cristãos devemos tirar isso do nosso vocabulário, que você não consegue. A Bíblia diz que é possível, a Bíblia diz que é possível, então eu devo que aplicar isso, colocar isso na minha vida. Senhor, a tua palavra diz. Outra coisa que a Bíblia fala no Salmo 139, verso 14, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Quantas pessoas, né, que olham no espelho e elas começam: puxa vida, eu sou tão feio, sou tão horrível, eu queria ser como fulano de tal, eu queria ser como a fulana de tal. Veja o que diz a Bíblia fala que Deus me formou de modo maravilhoso, assombrosamente, isso é, que vai assombrar, que vai impactar os outros. Tenha isso na sua vida, a sua presença. Deus te criou você para você impactar os outros, não é para você ficar aí assim, achando que você não presta, que você não vale nada. Você foi criado para impactar, meu amado, você foi criado para isso. Visto que por modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. Foi Davi que disse isso, depois que ele passou, né, por todas aquelas situações, e ele disse: Senhor, somente a tua palavra que vai me vivificar, e agora eu reconheço que o Senhor me criou por modo assombrosamente maravilhoso. Amém, meu amado? Então nunca pronuncie uma palavra de derrota ou miséria para a sua vida, pronuncie bênção. Em nome do Senhor eu vou conseguir,
Em nome do Senhor eu vou ser vencedor. Isso vai te levar a você a viver uma vida de vitória. A Bíblia diz que o coração do homem, ele fala, ou melhor, a boca do homem fala daquilo que está cheio, o coração. Se dentro de nós, o nosso espírito, a nossa alma, ela está arruinada, nós vamos só falar coisas arruinadas, de destruição. Mas quando dentro de nós a coisa vai bem, nós vamos falar coisas boas, coisas que vai levantar, porque é Deus que habita, é Deus que nos vivifica, é Ele que nos levanta. Então a Bíblia fala, lá no livro de Provérbios, no capítulo 18, verso 21, o poder da vida e da morte está na língua, o que bem utiliza, come do seu fruto. Meu amado, veja o que diz a Bíblia, que há um poder na nossa língua, de vida e morte. Continue falando sempre, eu não vou conseguir, eu não presto, isso é palavra de morte, eu vou morrer, eu não vou aguentar passar por essa tribulação, isso é palavra de morte. Ou outra vez a pessoa fala assim, eu tenho que passar o resto da minha vida tomando esse remédio. Aonde que está o Deus que diz na palavra que cura as nossas enfermidades? Aonde Ele está na sua vida, meu amado? A Bíblia diz que é Deus que cura as nossas enfermidades. Chega para o Senhor, Senhor, enquanto o Senhor não realizar esse milagre, eu vou ter que usar esse remédio, mas eu creio que o Senhor vai realizar. Declare isso para a sua vida, e as coisas vão melhorar, meu amado. No ano, me parece que, acho que mais ou menos uns 15 anos atrás, o médico disse para mim, você tem que tomar esse remédio o resto da sua vida. Sabe quantos anos que eu tomei? Uma semana. Uma semana. Desobedeci o médico? É uma autoridade? É uma autoridade. Mas só a Bíblia fala que Jesus é o médico dos médicos. A Bíblia diz isso. E eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu não vou ficar dependente desse remédio, não. O Senhor vai fazer. E meu irmão, eu fui orando, fui crendo. Parou o problema? Com uma semana? Não parou. Mas chegou um momento em que parou. Deus é poderoso. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. E eu dizia, não, eu creio, Deus vai fazer. Deus vai me curar, Deus vai me restaurar. Eu não vou precisar ficar tomando esse remédio a minha vida inteira, não. E Deus fez. É importante, nunca pronuncia palavras de destruição ou de derrota para a sua vida. Mas pronuncie palavras de vitória para a sua vida. Porque Deus é um Deus de vitória. Amém, meu irmão? Abre a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 3, depois de Salmos, aí você vai encontrar o Provérbios, 13, 3, Provérbios, ou melhor, nós vamos primeiro ler o 12, 13, Provérbios 12, 13, nós vamos ler o que diz aqui a palavra de Deus. Provérbios 12, 13. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Veja o que diz a palavra. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça. 12, 13, Provérbios 12, 13. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça. Isso é, o mal vai amarrar a minha vida. Ele se enlaça. Jó chegou a dizer, aquilo que eu mais temia, isso veio me acontecer. O mal, ele se enlaça na vida de uma pessoa, quando ele está pronunciando coisas de derrota para a vida dele. Então, meu amado, nós precisamos de começar agora, a pronunciar coisas boas para nós. Começa a pronunciar. O provérbio diz assim, pela transgressão dos lábios, aquilo que eu estou pecando, que eu estou fazendo de errado, diz aqui a palavra, o mal se enlaça, mas o justo sairá de quê? Da angústia. Vai sair daquela vida angustiada. Davi saiu daquela vida de angústia dele. Davi saiu. Você também pode sair.
Você pode viver uma vida diferente. Mas diz no 13:3, vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Veja o que diz a palavra. A palavra de Deus é tão linda. O que guarda a boca conserva a tua alma. Meus irmãos, é importante você guardar a sua boca em certos momentos. E quando talvez você pronunciou alguma coisa contra você, ou contra alguém da sua família, vai e peça perdão. Me perdoa porque eu falei na minha ignorância. Mas começa a guardar ela. Começa a guardar dali em diante. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Isso é, a alma daquela pessoa vai ser tranquila. Uma alma cheia de paz, de alegria, da graça do Senhor sobre a vida dele. E isso vai trazer grande felicidade para a vida da pessoa. Os irmãos se lembram da pregação de domingo? Quando a gente estava aqui falando onde que Jesus estava dizendo lá no livro de Mateus, todo aquele que proferir, um insulto contra o seu irmão, diz lá a palavra, um insulto é uma ofensa, ele estará sujeito ao julgamento, ou ele já entra em julgamento. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 12. Nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor nessa noite, tá, meu irmão? Mateus, no capítulo 12, versículo 37. Nós vamos ler o 36 e o 37. Diz assim, Jesus dizendo: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Veja o que Jesus está dizendo aqui. Nessa palavra ele diz, olha, digo-vos que toda palavra frívola que proferiram os homens, dela darão conta no dia do juízo. E essa palavra frívola é palavra inútil, palavra em vão, que muitas vezes as pessoas proferem. Diz a palavra que toda palavra que o homem proferir, no dia do juízo ele vai ter que dar conta. Agora ele diz também que pelas nossas palavras nós vamos ser julgados, diz aqui a palavra, pelas nossas palavras nós vamos ser justificados, e pelas nossas palavras também seremos condenados. Por isso, meu amado, comece a levar mais a sério esse lado também. Nunca pronuncie maldição contra a sua própria vida. Tente começar a buscar a graça de Deus, o poder de Deus, e peça ao Senhor: Senhor, eu não quero viver mais debaixo de maldição. Eu quero guardar os meus lábios, só para poder proferir coisas boas. Amém, meus irmãos? Terceira maldição que eu mencionei hoje: maldição por não obedecer ao Senhor. Se você olhar lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, a partir do versículo 15, ali vem falando, um montão de maldições que vem acompanhando a vida daquelas pessoas que desobedecem a Deus. Lá no capítulo tem um versículo lá que diz que o filho que se levantar contra o pai, ele vai pegar uma grande maldição sobre a vida dele também. Então lá tem maldição que fala assim, bem declarada, para todas as pessoas. Mas nós queremos aqui estar abrindo a nossa Bíblia, lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, Malaquias capítulo 3, voltando, é o último livro do Velho Testamento, Malaquias capítulo 3, versículo 8 em diante.
Diz assim a palavra do Senhor: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Verso 11: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Meus irmãos, aqui vem uma maldição que acompanha a vida financeira das pessoas. E tem muitas pessoas que estão debaixo de uma maldição financeira, porque a Bíblia diz assim o seguinte, olha: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. E ele diz: e provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida sobre a sua vida. Meu irmão, a Bíblia menciona aqui, dízimo é a 10ª parte da minha renda. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, verso 9, lá diz: honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. E o verso 10 ele diz: e se encherão fartamente os teus lagares e transbordarão de vinho. O que nós aprendemos aqui com esses dois textos? Deus, ele tem uma promessa para todo aquele que obedece a sua palavra. Diz aqui a palavra de Deus: Deus, ele vai derramar bênção sem medida sobre aquela pessoa que obedece. Segunda bênção que ele diz: ele vai repreender o devorador, aquilo que está devorando a sua vida financeira. Deus diz na sua palavra. Meus irmãos, outra coisa que é importante, você chegar, não dar dízimo por costume, tá? Não dá dízimo nem oferta por costume, dá confiando na palavra do Senhor, como um filho obediente à palavra do Senhor. Todas as vezes que você faz por costume, você perde a bênção de Deus. Faça confiando na palavra, separe as primícias para o Senhor, e diz: Senhor, eu separei aqui os 10% da minha renda, eu vou levar na tua casa, porque eu creio na tua promessa para a minha vida. Declare isso. Eu tenho certeza que as coisas vão mudar na sua vida. Eu sou prova disso, o quanto que isso já tem acontecido na minha vida. Deus tem sido fiel comigo. Deus tem sido fiel. Eu vou contar para vocês aqui um pequeno testemunhozinho de coisas, né, que aconteceu na minha vida. Eu já mencionei aqui, talvez os irmãos não se lembram, mas eu vou contar de novo. Uma vez ia passar, né, a família de um pastor ia passar na minha casa no final de semana. E financeiramente a coisa não estava muito boa. E a gente não queria comprar fiado, porque é uma preocupação das mulheres, né? As mulheres sempre se preocupam mais do que o homem. O homem, se tiver o grosseiro, para ele tá bom, né? Mas a mulher sempre se preocupa com algo a mais. E a Irineia se preocupou: nossa, eles vão vir aqui na nossa casa e tal, o que a gente vai, o que nós vamos oferecer? E ela dizia: para nós está tudo bem. E eu falei: vamos orar. Deus proverá para si. Eu me lembro como fosse hoje. Deus proverá para si. E meus irmãos, e aí eu fui convidado para ir numa igreja, dar uma palestra. E a gente foi, mas eu nunca imaginei, né? Terminou a palestra lá do culto, e aí veio um irmão, e ele falou: olha, Deus tocou no meu coração. Isso tinha uma semana que ele estava orando. Deus tocou no meu coração de dar para você essa oferta. Eu falei: não, meu irmão, não precisa. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Não precisa. Deposita essa oferta aí no caixa da igreja.
E naquele momento o Espírito Santo falou comigo: você está orando. Mas veio tão claro: Deus proverá. E aí eu não fiquei mais insistindo, né? E eu peguei e coloquei no bolso. Meus irmãos, cheguei em casa, eu separei o dízimo e separei a oferta. Deu para a gente poder comprar tudo o que era necessário para aquele final de semana seguinte, e sobrou dinheiro ainda. A importância de você acreditar na palavra de Deus. Eu acreditei. Deus usou um meio lá. Aquele irmão chegou assim: olha, Deus tocou no meu coração de abençoar você com essa oferta. Deus move, meu amado. Deus faz coisas, mas é preciso você ser fiel a Ele. Creia na promessa do Senhor. Diz a Bíblia: Ele vai encher os nossos celeiros de lagares, isso é, Ele vai encher aí de bênçãos na nossa vida. Mas seja obediente à palavra do Senhor. Joga fora da sua vida essa maldição. Não deixe essa maldição acompanhar a sua vida, não. Diz a palavra: com maldições sois amaldiçoado, porque a mim me roubais. Meu irmão, e quando eu estava lendo, estudando esse texto aqui, essa palavra roubais, e aí eu comecei a orar. A Bíblia fala lá no Novo Testamento, lá no livro de 1 Coríntios, nem ladrões, nem impuros, nem assassinos herdarão o reino dos céus. Eu disse: Senhor, todas as vezes que eu não estou dizimando, eu estou roubando. E o Senhor disse na palavra que ladrão não vai herdar o reino dos céus. E meu amado, existem muitas pessoas que estão atraindo uma grande maldição sobre a vida dele, por desobedecer esse princípio que Deus estabeleceu na sua palavra. A Bíblia diz: dízimos e oferta, fala aqui no versículo 8, porque a mim me roubais nos dízimos e nas ofertas. Oferta você vai tirar dos 90% que sobrou para você. E a Bíblia fala lá no livro de 2 Coríntios, ali diz que cada um é para ofertar aquilo que propôs no coração. Aí é você e Deus. Se você propôs em ofertar para o Senhor R$5 durante o mês, é os R$5. Mas se você propôs em ofertar uma oferta maior, é você e Deus. Cada um vai propor no coração aquilo que ele vai ofertar. Isso a palavra de Deus ela nos ensina. Por isso que é importante você ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Seja fiel. A oferta, meu amado, ela é importante porque é a sua gratidão com Deus pelas bênçãos materiais que o Senhor está te dando. E todas as vezes que você vem trazer ao altar do Senhor dízimo e oferta, diz a palavra de Deus, é para nós fazermos com alegria, não com tristeza no nosso coração. Quando você estiver ali separando, faça com alegria. Senhor, eu estou feliz porque Tu me deste isso aqui, esse valor. Eu estou feliz, então eu estou separando aqui o dízimo e a oferta para o Teu reino, para a Tua casa. Venha motivo de fazer uma festa ao Senhor, porque você está feliz porque alcançou uma grande vitória. Amém, meu irmão? E a palavra de Deus, ela diz: olha, Deus vai abrir a janela do céu e vai derramar sobre nós bênção sem medida. Eu tenho certeza que você quer ser abençoado. Amém, irmão? Você quer, eu quero. Mas nós precisamos de praticar o que Deus pede de nós. Veja o que diz a Bíblia: Deus é longânimo, cheio de misericórdia, mas Ele não inocenta o culpado. Se eu não estou dizimando e nem ofertando, eu sou culpado. Deus não vai me inocentar por essa atitude. Embora que a gente sou pastor, prego a palavra, se eu não estiver praticando esse princípio, Deus não vai me inocentar, não. Eu vou colher aquilo que eu estou plantando. Se eu deixo de dizimar e ofertar, eu vou colher na carne uma vida arruinada. Então é importante você dizimar e ofertar, porque é um princípio que Deus estabeleceu na sua palavra, para que os seus filhos aprendam a temer o Senhor. E não seja, veja bem outra coisa importante, quando você está separando o dízimo e a oferta,
Isso está demonstrando que você não está apegado ao dinheiro. Você abriu mão em obediência à palavra do Senhor. Você não é mais um avarento, mas você é uma pessoa grata com o Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem dado para você. Amém, meu irmão? Vamos se colocar de pé e vamos orar ao Senhor? Fecha os teus olhos. Talvez o Espírito Santo nesta noite tenha trazido algumas coisas que são necessárias num concerto com Deus. Chega diante do Senhor agora e diz para Ele. Fala para Ele o que você precisa de um renovo. Talvez você está passando como Davi passou, uma vida cheia de angústia, de aflição. Talvez dentro da sua casa só existe problemas, discórdia, não há compreensão. Talvez lá no passado você brigou pelo seu marido com alguém, ou você brigou com a sua mulher, ou brigou com outro rapaz pela esposa que você tem. Chega diante do Senhor e confesse, fala: Senhor, eu tive uma atitude errada, me perdoa. Eu quero que a partir de hoje, Senhor, na minha casa reine a tua paz, reine a tua graça. Eu quero que a partir de hoje, Senhor, a minha vida seja livre das maldições. Não quero viver debaixo de maldição hereditária. Não quero viver debaixo de maldição pronunciada. E nem viver debaixo de maldição por não obedecer a tua palavra. Chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero uma nova vida. Eu quero vida nova. Aleluia. Oh, Pai, Tu és grande. Como nós temos lido na Tua palavra, Tu és longânimo. Tu és um Deus cheio de misericórdia. Tu és aquele que perdoa o pecado. Tu és aquele, Senhor, que muda a história, Senhor, dos Teus filhos. Eu quero nesta noite aqui, Senhor, orar para que o Senhor muda a história do Teu povo, Pai. Que o Senhor venha trabalhar profundamente em cada coração. Que o Senhor venha erguer aquele, Pai, que está abatido, que está triste, que está sem força, que está angustiado. Jesus, eu quero clamar nesse momento para que o poder do Senhor se manifeste em cada vida aqui nessa noite. Eu repreendo toda a força das trevas, eu repreendo os opressores que oprimem, que amarram, que prendem a vida das pessoas. Eu repreendo no nome do Senhor toda a força das trevas seja aniquilada em nome do Senhor. Pai, nós queremos viver uma vida feliz, uma vida abundante, Pai, uma vida que desfruta dessa vida gloriosa que o Senhor prometeu na Tua palavra. Jesus, a Tua igreja, ela precisa de vida, ela precisa de restauração, Pai, precisa de força para poder viver debaixo da Tua graça. Por isso eu quero orar nesse momento, Senhor, para que o Senhor quebra toda amarração que está amarrando vidas aqui nessa noite, toda amarração ao passado, tudo aquilo que liga ao passado das pessoas. Deus, quebra nessa noite, Pai. Rompe, Senhor, com esses laços que está prendendo, amarrando a vida das pessoas. Pai, em nome do Senhor, eu quero orar, Senhor, se há vidas aqui nessa noite que estão debaixo de maldição hereditária, Pai, em nome do Senhor, quebra essas maldições, Senhor, quebra, Jesus, para que essas vidas saiam, Senhor, desse estado de sofrimento, desse estado de amargura, de angústia, e viva uma vida que o Senhor tem para nós. Oh, Pai, Tu és vida, aleluia, Tu és um Deus de amor, e nós cremos, Senhor, neste Teu amor.
Por isso vai derramando, Senhor, aqui uma porção do teu amor sobre cada vida, vai inundando cada coração. Aleluias, Pai. Vai quebrando, Senhor, todas as barreiras de rejeição. Quebra nesta noite, Pai. Oh, Deus. Eu quero ministrar, Senhor, uma vida edificada para cada um, Senhor, aqui nesta noite. Uma vida feliz, uma vida debaixo da tua graça. Aleluia. Deus, Ele diz na sua palavra: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas se fordes rebelde e recusardes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Aleluia. Meu irmão, não recuse a palavra, não rejeite a palavra do Senhor, aceite ela e diz para o Senhor: Senhor, eu quero viver isso, eu quero, Senhor, praticar, eu quero ser livre dessas coisas, dessas maldições que estão na minha família, que vem acompanhando dos meus pais. Eu quero ser livre disso e quero viver na tua presença. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Deus, meu amado, quer que você viva melhor do que os seus pais. Deus quer que você viva uma vida abundante, para que a sua descendência desfrute melhor do que você está desfrutando. Em nome do Senhor, em nome do Senhor. Oh, Deus. Pai, eu quero orar nesta noite por aquelas pessoas que estão com o seu coração endurecido. Deus, toca nesse coração, Pai, e opera, Senhor, uma verdadeira transformação, Senhor, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluias, Pai. Aleluias. Oh, Deus tem colocado no meu coração que há pessoas que sozinhas não estão conseguindo sair dessa angústia. Se você está passando por uma aflição, uma angústia na sua alma, dê um passo aqui à frente. Nós queremos orar por você. Talvez você está enfrentando, você tem reconhecido que você está debaixo de alguma maldição. Talvez alguma maldição pronunciada, que você pronunciou contra a sua própria vida. Ou alguém pronunciou contra você, e você está vendo que isso está prejudicando a sua vida. Você sozinho não está alcançando vitória. Nós queremos orar por você. Oh, Pai. Deus de poder, Deus gracioso. Oh, bendito é o Senhor. Aleluias. Vem, Pai, manifestar aqui o teu poder nesta noite, meu Deus. Aleluias. Oh, Deus, bendito é o Senhor. Glorificado és o teu nome. Nós te adoramos, Deus, porque tu quer o melhor para as nossas vidas. Oh, Pai. Aleluias. Aleluias. Quero convidar os nossos obreiros. Vamos orar com esses irmãos. Aleluias. Para que a partir de hoje esses irmãos vivam uma vida na presença do Senhor, uma vida feliz. Aleluias. Oh, Pai, repete junto comigo essa oração. Senhor Jesus, eu tenho ouvido nesta noite a Tua palavra, e eu creio, Senhor, que esta palavra, ela tem poder de mudar toda a história da minha vida. E eu quero agora colocar diante do Senhor todas as maldições hereditárias que têm vindo dos meus antepassados. Eu agora coloco diante do Senhor e quero agora romper com todas essas maldições, com a vida pecaminosa
que meus antepassados têm vivido. Eu agora, em nome do Senhor, eu estou rompendo para viver debaixo da graça do Senhor, do poder de Jesus. Pai, em nome do Senhor, eu quero renunciar agora toda maldição pronunciada contra a minha vida. Eu renuncio em nome do Senhor. E eu quero, Senhor, agora declarar perdão para aquelas pessoas que pronunciaram maldição contra a minha vida. Eu declaro perdão para essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu quero também pedir, Pai, que o Senhor perdoe o meu pecado, por muitas vezes não estar obedecendo a Tua palavra. E isso, Senhor, tem atraído maldição para a minha vida. Perdoa o meu pecado, mas eu tomo, Senhor, uma decisão diante do Senhor, de estar obedecendo a Tua palavra. Eu quero, Senhor, a partir de hoje, estar ofertando e dizimando para o Teu reino, em nome do Senhor. Eu não quero mais viver debaixo de nenhuma maldição. E eu profetizo a vitória para minha vida, para minha descendência, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Oh, Pai, eu quero fazer uma oração por você. Deus, o Senhor é conhecedor de cada coração, de cada mente que está aqui. Senhor, essas pessoas vieram aqui à frente porque elas necessitam de uma vida melhor, uma vida transformada. E eu creio, meu Deus, que é a Tua palavra que pode transformar, Pai. Eu quero ministrar agora toda a opressão, tudo aquilo que tem atingido a vida desses irmãos, em nome do Senhor. Eu agora declaro a derrota em nome do Senhor, e declaro uma vida de vitória para esses irmãos, em nome do Senhor, na família, no trabalho, em nome do Senhor. Eu declaro uma vida feliz também na área financeira, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Oh, Deus, em nome do Senhor, nós impomos as nossas mãos sobre essas vidas. Eu ministro uma vida de vitória para eles. Que tudo aquilo que Senhor tem nas terras, que tem se levantado contra essa vida, caia por terra agora, em nome do Senhor, para que a glória do Senhor seja sobre a vida deles. Em nome do Senhor. Pai, em nome do Senhor, eu quero ministrar, Senhor, uma vida de vitória para as tuas terras, Pai. Que a cada momento, a cada instante da vida dela, ela desfruta do melhor que o Senhor tem para a vida dela. Eu ministro vida feliz, vida transformada, vida, Senhor, abençoada, em nome Se eu apenas te tocar, um milagre viverei em minha vida. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Meu milagre vim buscar, só o Senhor pode mudar minha história.
mais eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei Em minha vida, Senhor Jesus. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Meu milagre vim buscar, só o Senhor pode mudar minha história. Aleluia, Senhor. já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. É verdade, Senhor. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Oh, Senhor. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Eu serei curado, Senhor. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Aleluia.
meu Deus não existe impossível. Para tudo Ele tem solução. A tristeza converte a alegria, pois Ele muda qualquer situação. Ele é santo e capaz, Ele é justo e fiel. Tua palavra não volta atrás. O mal não pode vencê-lo, em tuas mãos há poder. Aos teus filhos dá sempre o melhor. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais. Poderoso Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais. Ele é grande. Para meu Deus não existe impossível. Para tudo Ele tem solução. A tristeza converte a alegria, pois Ele muda qualquer situação. Ele é santo e capaz, Ele é justo e fiel. Sua palavra não volta atrás. O mal não pode vencê-lo, em tuas mãos há poder. E aos teus filhos dá sempre o melhor. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais. Poderoso Ele é, pra fazer muito mais, infinitamente mais. Ele é grande. Ele é grande. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há.
que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam Vamos nos as colocar de pé, meus irmãos. circunstâncias, adorarei Adore o Senhor. somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor realizou grandes coisas aqui nesta noite, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos visitado nesta noite com a tua glória, com o teu poder, com a tua unção. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem revelado, Senhor, aqui nesta noite para bênção sobre a vida do teu povo, Pai. E eu quero, Senhor, em nome do Senhor Jesus, declarar uma grande vitória para todo o teu povo, em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Podeis assentar.